Sabe, eu sempre penso que finanças corporativas são quase como a linguagem universal dos negócios. É uma ótima analogia. E o interessante dessa linguagem é que os números, eles não mentem, né? Eles contam a história toda de uma organização. Seus sucessos, seus desafios e, o mais importante, seu potencial. Exato. É uma narrativa escrita em dados. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, decodificar essa linguagem. Tentar entender como os relatórios financeiros transformam a estratégia em resultados que a gente pode medir, sabe? Perfeito. E olha, dominar essa linguagem não é uma habilidade só para o pessoal do financeiro, não. É uma competência, assim, crítica para qualquer líder que queira tomar decisões com base em fatos, e não só na intuição. É a diferença entre ter um painel completo na sua frente ou pilotar às cegas. Exatamente. É a diferença entre pilotar um avião com um painel de instrumentos completo ou voar torcendo pelo melhor. Gosto disso. Então, para começar a usar esse painel, vamos focar em 3 instrumentos principais que mostram a saúde da empresa. Depois a gente mergulha a fundo em um deles, aquele que mostra a rentabilidade, o verdadeiro filme do negócio. E fechamos com a prática. Isso. E por fim, vamos ver como usar tudo isso no dia a dia, no calor da batalha, para tomar decisões e resolver problemas reais. Ótimo plano. E esses 3 instrumentos, eles respondem a perguntas bem diretas. O primeiro é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Ela responde, basicamente, a empresa ganhou ou perdeu dinheiro nesse período. Como você disse, o filme da rentabilidade. O filme. O segundo é o fluxo de caixa, que responde quanto de grana realmente entrou e saiu do caixa. Esse é o termômetro da sobrevivência. Mostra se a empresa tem fôlego para pagar as contas. Então uma empresa pode ser lucrativa na DRE, no papel, mas quebrar por falta de dinheiro no caixa. Perfeitamente. Acontece muito. E o terceiro é o balanço patrimonial. Ele responde: qual é a fotografia do patrimônio da empresa hoje? Mostra tudo que ela tem, os ativos, e tudo que ela deve, os passivos. Certo. E claro, além desses check-ups completos, temos os que eu chamo de sinais vitais, os KPIs. Os famosos Key Performance Indicators. São tipo os atalhos para não se perder em tanto número. Exatamente isso. Pensa no painel do seu carro. Você não precisa de um relatório completo do motor o tempo todo, mas precisa saber a velocidade, a temperatura, o combustível. Os pontos vitais. Isso. Os KPIs são isso. Poucas métricas vitais que monitoram os pontos mais críticos do negócio em tempo real. Coisas como rentabilidade, liquidez e crescimento. Certo, então vamos desembrulhar isso. Começando pelo filme da rentabilidade, a DRE. É ali que a gente vê a história de como o dinheiro das vendas se transforma, ou não, em lucro no final do mês, né? Como essa cascata funciona na prática? A lógica é exatamente essa, uma cascata. Vamos usar um exemplo redondo para facilitar? Imagina uma empresa que faturou 10 milhões de reais em um ano. Essa é a receita bruta. Ok, o topo da cascata. Isso. O primeiro degrau é tirar os impostos sobre a venda, que variam muito, mas digamos que sejam 1,5 milhão. O que sobra, 8,5 milhões, é a receita líquida. É com esse valor que o jogo realmente começa. Certo, 8,5 milhões na mão. Qual o próximo desconto? Agora a gente subtrai os custos variáveis. É tudo aquilo que só existe porque a venda aconteceu. Matéria-prima, comissão do vendedor, frete. Digamos que isso some 3,4 milhões. Entendi. O que sobra aqui, 5,1 milhões reais, é uma das métricas mais importantes de qualquer negócio. A margem de contribuição. Peraí, então esse é o primeiro lucro real do negócio. Tipo o lucro da operação pura antes de pagar o aluguel do escritório, o marketing, o administrativo? Exatamente por isso o nome é margem de contribuição. É o valor que sobra para contribuir com o pagamento de toda essa estrutura que você mencionou e, se tudo der certo, ainda gerar lucro. Faz todo sentido. Pensa nela como motor do lucro da empresa. Cada real de margem de contribuição é um soldado que você envia para lutar 2 batalhas, pagar a estrutura fixa e depois voltar para o caixa como lucro. Se esse motor não for potente, se a margem for baixa, não importa o quanto você acelere as vendas, a empresa nunca sai do lugar. Entendi. É a força bruta da operação. E o que vem depois desses 5,1 milhões que o motor gerou?
Agora entram os custos fixos e as despesas operacionais. Salários administrativo, aluguel, marketing, tudo aquilo que a empresa paga vendendo muito ou pouco. Vamos supor que isso some 3,5 milhões. Ok. Subtraindo isso da margem de contribuição, chegamos a 1,6 milhão. Esse número é o famoso EBITDA. Ok. EBITDA. Esse é um número que eu vejo em todos os relatórios de mercado, mas, sinceramente, sempre me pareceu um lucro de mentira, sabe? Afinal, ele ignora juros, impostos, depreciação, coisas que a empresa precisa pagar. Por que ele é tão importante se não é o dinheiro que de fato sobra? Sua provocação é excelente e é onde muita gente se confunde. O EBITDA não é o lucro final, mas ele é poderoso por uma razão. Ele mede a capacidade de geração de caixa da operação principal, isolando ela de decisões de financiamento, de estrutura tributária e de investimentos passados. Ele responde à pergunta: o meu core business, a minha atividade fim, é saudável? Duas empresas podem ter lucros líquidos diferentes por causa de dívidas ou benefícios fiscais, mas o EBITDA mostra qual das duas tem a operação mais eficiente. No nosso exemplo, a margem EBITDA é de 19%. Entendi. Ele nivela o campo de jogo para comparar a eficiência operacional. E a partir daí, a cascata continua até o que realmente importa. Exato. Do EBITDA, a gente tira a depreciação dos equipamentos, as despesas com juros de empréstimos e, finalmente, os impostos sobre o lucro. No fim dessa cascata toda, daqueles 10 milhões originais, sobram 800 mil reais. Uau! Esse é o lucro líquido, o que de fato vai para o bolso dos acionistas ou é reinvestido. A margem líquida, nesse caso, é de 9,4%. Ou seja, a cada R$ 100 que a empresa vendeu, depois de pagar absolutamente tudo, sobraram R$ 9,40. Ver essa jornada completa é impressionante. É revelador. Mas ver esses números num relatório frio é uma coisa. Eu quero saber da reunião, da sala de guerra, sabe? Como isso vira uma decisão que muda o rumo da empresa. Ótimo ponto. Vamos para um cenário clássico. A reunião mensal de revisão de resultados. A equipe de liderança se junta, o CFO projeta DRE e os dados são comparados com o mês anterior. A receita cresceu 12%, de 2,5 milhões para 2,8 milhões. Ok, todo mundo comemora. Exato. Mas aí vem o pulo do gato. O lucro cresceu 40%, de 300 mil para 420 mil. Opa, um crescimento de lucro muito maior que o da receita. Isso significa que a empresa não só vendeu mais, mas vendeu melhor. Minha aposta é que eles aumentaram o preço ou reduziram algum custo variável importante. Sua intuição está no caminho certo. A investigação começa ali, na sala. Ao olhar o DRE, a equipe percebe que a margem de contribuição melhorou, subiu de 50% para 52%. A pergunta imediata é: por quê? A análise revela que a causa raiz foi uma melhora no mix de produtos. A equipe de vendas, seguindo a estratégia, conseguiu priorizar projetos de margem mais alta naquele mês. Então os números validaram a estratégia, mas esse me parece o cenário ideal. Imagino que em muitas reuniões a equipe de vendas poderia dizer: claro que a margem caiu, a gente teve que dar desconto para bater a meta de receita. Como os números ajudam a resolver esse conflito? Esse é o poder de ter os dados na mesa. Sem eles, a discussão vira uma disputa de opiniões, né? Totalmente. Com eles, a conversa muda. O líder pode dizer: olha, entendo a necessidade de bater a meta de receita, mas o DRE mostra que, fazendo isso com descontos, nosso lucro final diminuiu. Estamos correndo mais para ficar no mesmo lugar. Como a gente pode atingir a receita vendendo mix de produtos que aumenta a margem? Muda o nível da conversa. Totalmente. Os números forçam uma discussão estratégica, não uma de justificativas. A decisão tomada naquela reunião foi óbvia, mas fundamental: manter e reforçar a estratégia de focar em margem. Certo. Então, nesse caso, os números validaram uma estratégia de sucesso. Mas e no cenário oposto? E se, em vez de comemorar, a equipe olhasse para o painel e visse uma luz vermelha piscando? Como isso se parece na prática? Essa é talvez a função mais crítica dos KPIs. Imagina uma empresa que monitora semanalmente um dashboard.
De repente, um alerta. O PMR, ou prazo médio de recebimento, saltou de 38 para 52 dias nos últimos 3 meses. Traduzindo, a empresa agora está demorando em média quase 2 meses para receber por um serviço que já prestou. Lembro de um amigo dono de uma pequena empresa que quase quebrou por causa disso. Projetos incríveis, clientes enormes, mas que pagavam em 90, 120 dias. É o drama real por trás do indicador. Ele era lucrativo no papel, mas vivia no limite do cheque especial. Esse número, o PMR, era literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso para ele. Sua história é perfeita. Porque esses 14 dias a mais de espera não são só um inconveniente, tem um impacto financeiro brutal. Para uma empresa que fatura 100 milhões por ano, cada dia de espera representa mais de R$ 270 mil. É muito dinheiro. Esses 14 dias a mais prenderam quase 3.800.000 em capital de giro. É dinheiro que a empresa gerou, mas que está na rua, não no caixa. Não paga salário, não compra matéria-prima, não paga dívida. É o famoso vender bem, mas receber mal. E como a equipe usa essa informação para agir? Com o alerta do KPI, uma investigação começa imediatamente. A análise descobre 2 causas principais. Primeiro, 3 clientes grandes negociaram novos contratos com prazos de 60 dias. Segundo, detectaram um atraso interno. As notas fiscais estavam sendo emitidas em média no dia 15 do mês seguinte. Ah, então o problema era misto, externo e interno. Exato. E com o diagnóstico na mão, as ações são mais precisas, ações direcionadas. A equipe comercial foi acionada para tentar renegociar os prazos, talvez oferecendo um desconto para pagamento antecipado. Uma boa saída. O processo interno de faturamento foi otimizado e a equipe de cobrança implementou um processo proativo, ligando para os clientes 5 dias antes do vencimento. 3 meses depois, o PMR caiu para 41 dias. E o resultado no caixa? Essa melhoria liberou R$ 3 milhões em caixa, sem vender R$ 1 a mais. Impressionante. Mas se tudo isso é tão lógico e poderoso, por que tantos líderes parecem voar às cegas, ignorando esses sinais? Onde eles mais erram? Olha, o erro mais clássico é a frequência. Olhar os números só trimestralmente, ou, pior, anualmente, é como dirigir um carro olhando pelo retrovisor a cada 50 quilômetros. Quando você vê o problema, pode ser tarde demais. Entendi. A velocidade dos negócios hoje exige um pulso muito mais constante. E o segundo erro, imagino, é a obsessão pela métrica errada, tipo, focar só na receita. Precisamente. Focar só na receita, ignorando margem e lucro, é o caminho mais rápido para o que a gente chama de crescer quebrando. A empresa vende mais, contrata mais gente, investe em mais estrutura, mas a lucratividade está caindo. É uma armadilha, né? Porque parece sucesso. É uma armadilha perigosa. Externamente parece sucesso, mas internamente a empresa está sangrando. E o terceiro erro? É o mais sutil, a passividade. O líder recebe os relatórios, mas não entende de verdade o que eles significam. Ele olha por cima, não faz perguntas, não desafia os números. O documento vira uma mera formalidade burocrática, não uma ferramenta de gestão. É ter o painel de instrumentos na frente, mas continuar olhando só para a estrada. Perfeito, é exatamente isso. Ok, esses são os erros. Do outro lado, quais são os hábitos das empresas que realmente usam os números a seu favor? O hábito mais importante para mim é o que eu chamo de ritual mensal. Nas empresas de alta performance, essa reunião de resultados é sagrada. O CEO bloqueia a agenda. O diretor de vendas não pode só justificar a queda na margem. Ele tem que explicar qual mix de produto causou aquilo e qual o plano de ação. A conversa muda de nível. A discussão muda de o que aconteceu, para quem é o responsável e qual o plano para corrigir. É aí que o relatório vira gestão de verdade. Ou seja, transformar a análise em ação e responsabilidade. Qual seria o segundo hábito? O uso de um dashboard de KPIs, monitorar de 5 a 10 indicadores críticos toda semana. Não são centenas de métricas, são as poucas que realmente movem o ponteiro do negócio. E com metas claras, imagino. Exato. E para cada KPI, precisa ter metas claras e alertas definidos.
Se o PMR passar de 45 dias, o sistema avisa. Se a margem cair abaixo de 15%, o alerta dispara. É um sistema de vigilância constante. E por último, um número sozinho não diz muita coisa, né? Exato, o que nos leva à terceira boa prática, a comparação. Nunca analisar um número isoladamente. Uma receita de 2.800.000 não diz nada sozinha. Mas se no mês anterior foi 2,5, agora temos uma história. Crescimento de 12%. O contexto é tudo. Se no mesmo mês do ano anterior foi 2.200, temos uma história ainda melhor. A comparação com o passado e com as metas revela tendências, sazonalidades e desvios. É o contexto que transforma dados em inteligência. Recapitulando, então, a ideia central é que os demonstrativos financeiros são muito mais do que uma obrigação contábil. Eles são, na verdade, ferramentas de gestão estratégicas que contam a história real da performance de uma empresa, sem filtros. Perfeitamente colocado. E quando a liderança aprende a ler e a usar essa história, ela para de apenas reagir aos problemas, ela passa a atuar de forma proativa, identificando oportunidades e corrigindo o curso antes que pequenos desvios virem crises. É a diferença entre estar no controle e ser controlado pelas circunstâncias. Uma mudança fundamental de mentalidade, sem dúvida. E isso me leva a uma reflexão final, sabe? Manda. Se os demonstrativos de uma organização são o roteiro de um filme, vale a pena se perguntar: a liderança está apenas assistindo as cenas acontecerem ou está, de fato, dirigindo o filme? Os números de hoje estão construindo a cena para o sucesso futuro ou para um drama inesperado?